Bem-vindos a mais uma jornada através da história, onde mergulharemos no extraordinário legado de um líder cujo nome ressoa através dos séculos. Prepare-se para explorar a vida, as conquistas e o impacto duradouro de Júlio César. De general a estadista, suas ações moldaram o destino de Roma e influenciaram governantes ao longo dos tempos. Venha conosco desvendar o mistério e a grandiosidade por trás do homem que se tornou uma lenda, Júlio César. Caio Júlio César, nascido em 13 de julho de 100 a.C. em Roma, foi uma figura proeminente na história romana, desempenhando papéis cruciais na transformação da República Romana em Império. Sua biografia, inicialmente moldada por relatos próprios, Cícero e Salustio, foi posteriormente refinada por historiadores como Suetônio e Plutarco. Muitos consideram César um dos maiores comandantes militares da história. Nascido em uma família patrícia de pouca influência, César trilhou sua ascensão na vida pública romana. Em 60 a.C., aliou-se aos políticos Crasso e Pompeu, formando o primeiro triunvirato, que dominou a política romana. Enfrentando resistência do Senado conservador, liderado por Catão e Cícero, César ganhou prestígio militar e riqueza durante as guerras gálicas, expandindo os territórios romanos. As conquistas de César desafiaram seu rival, Pompeu, levando a uma guerra civil. Em 49 a.C., ao cruzar o rio Rubicão em direção a Roma, desencadeou um conflito que culminou em sua vitória, tornando-se ditador absoluto. Implementou reformas sociais e políticas, incluindo o calendário juliano, centralizando poder e burocracia. Entretanto, a oposição política conspirou contra César, resultando em seu assassinato nos idos de março em 44 a.C., liderado por senadores como Marco Júnior Bruto. Sua morte inaugurou uma nova guerra civil pela sucessão, e seu sobrinho neto, Caio Otaviano, herdou seu legado, tornando-se Augusto, o primeiro imperador romano, em 27 a.C. O governo constitucional republicano nunca se restaurou completamente após esses eventos. A infância e carreira inicial de Júlio César revelam a ascensão de um homem que moldaria o destino de Roma. Nascido em uma família patrícia, os Júlios Césares alegavam descendência de Ascânio, filho de Enéas, e segundo a mitologia romana, da deusa Vênus. Seu cognome, César, derivou de diferentes interpretações, seja por ter nascido com muito cabelo, olhos cinza claro ou por supostamente matar um elefante em batalha. Apesar da tradição aristocrática, os Júlios Césares não eram politicamente influentes. Seu pai, Caio Júlio César, governou a província da Ásia, e sua tia, Júlia, era casada com o renomado general Caio Mário. Pouco se sabe sobre a infância de César. A morte súbita de seu pai em 85 a.C., quando César tinha 16 anos, coincidiu com uma guerra civil entre seu tio Caio Mário e o rival Sula. Durante esse tumulto, César foi nomeado alto sacerdote de Júpiter e casou-se com Cornélia, filha de Lúcio Cornélio Cinna. Após a vitória de Sula, César enfrentou perseguição política, perdendo herança e posição. Contudo, ele recusou-se a se divorciar de Cornélia, fugindo e se escondendo. Para quitar suas dívidas, César se juntou ao exército e serviu sob Marco Minúcio Termo Servilio Isáurico. Sua notável habilidade militar foi reconhecida quando recebeu a coroa cívica por seu papel no cerco de Mitilene. No entanto, sua carreira militar teve um episódio marcante quando foi sequestrado por piratas no Mar Egeu. Mesmo como prisioneiro, César manteve uma atitude de superioridade, exigindo um resgate maior, e após sua libertação, perseguiu e crucificou os piratas. Retornando a Roma, César iniciou sua carreira política, tornando-se tribuno militar, questore, eventualmente, governador da Espanha. Sua aliança com Crasso e Pompeu, conhecida como o Primeiro Triunvirato, consolidou seu poder. César, eleito cônsul em 59 a.C., propôs reformas sociais e a redistribuição de terras. No entanto, a aristocracia tentou limitar seu futuro poder. Mesmo assim, César foi nomeado governador da Gália, Ilírico e posteriormente da Gália Transalpina. Seu consulado terminado, César fugiu para suas províncias para evitar processos legais. Este período marcou o início de suas campanhas militares e da transformação de César em uma figura central na política romana. A fase da conquista da Gália na vida de Júlio César foi marcada por uma mistura de ambições pessoais, estratégias militares brilhantes e alianças políticas.
Enfrentando dívidas consideráveis, César viu em suas províncias uma oportunidade não apenas para ganhar dinheiro, mas também para conquistar glória militar e político. Com 4 legiões sob seu comando e a Gália como região vulnerável, ele iniciou sua campanha. A justificativa para a invasão veio com a derrota das tribos gálicas aliadas a Roma por rivais apoiados por guerreiros germânicos. César alegou receios de migrações hostis para a Península Itálica, proporcionando uma base para sua incursão militar. Inicialmente, enfrentando a resistência das tribos do norte da Gália, César partiu para derrotar cada uma delas individualmente. Em 56 a.C., uma reunião de emergência em Luca renovou o primeiro triunvirato, garantindo mais 5 anos de mandato a César como governador. Durante esse período, a conquista do norte da Gália foi concluída, mas alguns focos de resistência persistiram. Em 55 a.C., César repeliu uma invasão germânica e, no verão seguinte, lançou uma mal-sucedida invasão à Britânia. Enquanto César estava na Britânia, sua filha Júlia, esposa de Pompeu, morreu no parto. As tentativas de César de revitalizar a aliança com Pompeu foram em vão, e a morte de Júlia marcou o fim do triunvirato. Com a morte de Crasso em 53 a.C., as tensões aumentaram, levando à guerra civil. Pompeu, apoiado pela aristocracia, foi nomeado único cônsul em Roma. Até 53 a.C., grande parte da Gália estava sob controle romano. A última resistência veio com Vercingetorix, líder dos arvernos, que uniu as tribos em revolta. Após confrontos intensos, incluindo a Batalha de Alésia, onde César cercou e derrotou Vercingetorix, a Gália foi efetivamente subjugada. Milhares de gauleses foram mortos, e a região permaneceu sob domínio romano por séculos. César se beneficiou não apenas financeiramente, vendendo milhares à escravidão e saqueando riquezas, mas também ganhou uma reputação militar respeitável e o amor da população. A lealdade de seu exército fortaleceu-se, solidificando seu status como líder militar e político. Essa conquista da Gália foi um marco crucial na ascensão de Júlio César ao poder. O período da Guerra Civil na Roma Antiga, especialmente a Segunda Guerra Civil da República Romana, marcou uma fase crítica na ascensão de Júlio César ao poder. Em 50 a.C., após o término do mandato de César como governador, seu status de imunidade processual chegou ao fim. O Senado, liderado por Pompeu, exigiu que César dispensasse suas legiões e retornasse a Roma, onde enfrentaria possível processamento por insubordinação e traição. Ciente das ameaças, César decidiu cruzar o rio Rubicão, a fronteira oficial da Itália, em janeiro de 49 a.C., iniciando assim a Guerra Civil. Citando a famosa frase Alia jacta est, o dado está lançado, ao fazê-lo, César desafiou a proibição romana de generais entrarem na Itália com seus exércitos. Pompeu, apesar de ter mais tropas, optou por fugir para o sul, buscando recrutar mais apoio. César perseguiu-o, derrotando partidários de Pompeu na Espanha em uma marcha surpreendentemente rápida de 27 dias. Sem uma frota, César partiu para a Ilíria, onde enfrentou Pompeu na Batalha de Dirráquio, escapando por pouco da derrota. Posteriormente, em 49 a.C., ocorreu a decisiva Batalha de Farsalos, onde César, apesar da desvantagem numérica, derrotou Pompeu, consolidando sua posição na Guerra Civil. De volta a Roma, César foi nomeado ditador, presidindo sua própria eleição para o segundo consulado. Pompeu fugiu para o Egito, e César o seguiu. Ao chegar, foi apresentado à cabeça de Pompeu pelas autoridades locais, causando sua indignação. César permaneceu no Egito por um tempo, apoiando Cleópatra contra seu irmão em uma guerra civil. A Batalha do Nilo em 47 a.C. foi crucial, levando à instalação de Cleópatra como governante único. César e Cleópatra tornaram-se amantes, mas a lei romana impediu seu casamento. O relacionamento gerou Cesarião, e César, após resolver questões no Egito, partiu para conquistas no Oriente Médio e no norte da África. Suas vitórias sobre Farnace II e as forças senatoriais consolidaram ainda mais seu poder. Em 46 a.C., César foi novamente nomeado ditador por um ano. A Batalha de Tapso e a morte de Metelo Cipião reforçaram seu domínio. Em 45 a.C., na Batalha de Munda, César derrotou o último bastião da resistência armada.
Com o Senado reduzido e dominado por seus partidários, César foi eleito para um terceiro e quarto mandatos como cônsul, solidificando ainda mais seu controle sobre Roma. O governo de Júlio César foi marcado por uma série de mudanças significativas na estrutura política e social da República Romana. Após suas vitórias militares, César retornou a Roma e iniciou uma série de reformas destinadas a estabilizar o império e consolidar seu próprio poder. César, ao contrário de buscar vingança contra seus inimigos, optou por perdoar a maioria deles. A população comum, em geral, não se opôs fortemente a ele, e grandes celebrações ocorreram em abril para comemorar sua vitória em Munda. Ao retornar a Roma, César oficializou seu testamento, nomeando seu sobrinho neto Caio Otávio, futuro Augusto César, como principal herdeiro. Percebendo a disfuncionalidade da República Romana, César buscou estabelecer uma nova ordem. Entre 49 a.C. e 44 a.C., ele implementou uma nova constituição com 3 objetivos principais: suprimir resistência armada, fortalecer o governo central em Roma e unificar o império. Para atingir esses objetivos, César assumiu o poder absoluto, aumentando sua autoridade em detrimento de outras instituições políticas. Após suas vitórias, César foi nomeado ditador e presidiu festividades triunfais, que alguns consideraram extravagantes. Ele começou a aprovar uma série de reformas, incluindo leis para restringir a compra de bens de luxo, premiar famílias com muitos filhos e reestruturar dívidas. O Fórum de César e o Templo de Vênus Genetrix foram construídos, juntamente com outras obras públicas. Uma das mudanças mais significativas foi a reforma do calendário romano. César introduziu o calendário juliano, que se tornou a base do calendário ocidental moderno. Ele também estendeu os direitos dos povos latinos, aboliu o sistema de taxação e implementou medidas para reorganizar as províncias. César acumulou títulos e honras, como pai da nação e imperator, e estabeleceu uma série de cargos vitalícios. Essa concentração de poder desagradou a aristocracia conservadora, levando à conspiração e seu assassinato em 44 a.C. na Cúria de Pompeu. Seus últimos momentos foram marcados por uma série de ataques dos senadores, resultando em sua morte. Evento pós-morte de Júlio César, ascensão de Otaviano e a formação do Segundo Triunvirato. Após a morte de Júlio César, a política romana tomou rumos inesperados. Ao contrário das expectativas dos conspiradores, a República Romana não ressurgiu, e o Estado rapidamente evoluiu para uma forma imperial. As classes média e baixa, que eram particularmente leais a César, ficaram furiosas com seu assassinato pelos aristocratas. Marco Antônio, anteriormente próximo a César, capitalizou a raiva popular e ameaçou usá-la contra os optimates, a facção aristocrática liderada pelos assassinos de César, Brutus e Cássio. No entanto, César havia nomeado um sucessor em seu testamento, seu sobrinho neto Otaviano. Além de herdar o nome de César, Otaviano também recebeu uma enorme fortuna. O funeral de César se tornou um ponto crucial. Durante as cerimônias, a multidão enfurecida atacou as casas de Brutus e Cássio, forçando-os a fugir para a Macedônia. A acusação de Antônio de incitar a revolta popular levou a uma nova ruptura na liderança política, sinalizando o início de uma nova guerra civil. Bruto e Cássio, líderes da facção aristocrática, começaram a reunir um exército na Grécia, visando retomar o controle de Roma. Antônio, por sua vez, precisava de tropas, dinheiro e legitimidade. Ele se uniu a Otaviano e ao comandante Lépido, formando o Segundo Triunvirato em 27 de novembro de 43 a.C. Juntos, derrotaram os assassinos de César em batalha, consolidando seu poder. No entanto, o Segundo Triunvirato não permaneceu unido por muito tempo. Marco Antônio estabeleceu uma aliança com Cleópatra, a rainha do Egito, desencadeando uma nova guerra civil contra Otaviano. Ao se apoiar na legitimidade conferida por César, Otaviano emergiu vitorioso. Antônio e Cleópatra cometeram autoextermínio, permitindo a Otaviano retornar a Roma. Em 27 a.C., Otaviano tornou-se César Augusto, o primeiro imperador romano. A ascensão de Otaviano marcou o fim da República e o início do Império Romano. O Segundo Triunvirato, que inicialmente buscava vingar a morte de César, terminou com Otaviano como líder supremo de Roma. Júlio César, inicialmente uma figura política, foi posteriormente deificado,
tornando-se divino Júlio, e seu legado continuou a moldar o destino de Roma. Rumores e acusações sobre a vida pessoal de Júlio César. A vida pessoal de Júlio César não escapou de controvérsias e difamações, especialmente em relação às supostas práticas homossexuais. Na sociedade romana, o papel passivo em relações sexuais era visto como sinal de submissão e inferioridade. Após a conquista da Gália, rumores circularam entre seus soldados, cantando: César conquistou os gauleses, mas Nicomedes conquistou César. Isso referia-se a alegações de relações com Nicomedes IV da Bitínia, que eram usadas para humilhar César. Inimigos como Cícero, Bíbulo e Caio Mêmio propalavam que César tinha relações íntimas com Nicomedes no início de sua carreira, chamando-o de Rainha de Bitínia. César negava essas acusações, e em uma ocasião, até as negou sob juramento. Essa difamação era uma prática comum entre políticos romanos na época republicana, e os difamados frequentemente negavam as acusações. Os oponentes políticos de César, por sua vez, eram acusados de viverem um estilo de vida helenístico, associado à cultura grega e oriental, onde a homossexualidade era mais tolerada. Cátulo chegou a escrever poemas sugerindo um relacionamento entre César e seu engenheiro Mamurra, mas depois se desculpou. Marco Antônio também lançou acusações, afirmando que Otaviano ganhou a adoção por César através de favores sexuais, acusações que foram consideradas difamação política. Trabalhos literários de Júlio César. Júlio César foi reconhecido como um dos melhores oradores e autores de prosa em latim durante sua vida. Seu domínio retórico foi elogiado até mesmo por Cícero. Embora a maior parte de seus trabalhos tenha se perdido com o tempo, seus comentários da Guerra Gálica são uma exceção notável. Estes 7 livros cobrem suas campanhas na Gália e no sul da Grã-Bretanha em 50 a.C. Outros trabalhos históricos, como Sobre a Guerra Civil, relatam eventos a partir da perspectiva de César. Além disso, obras como Sobre a Guerra Alexandrina, Sobre a Guerra Africana e Sobre a Guerra Hispânica também foram atribuídas a César, embora sua autoria não seja certa. Essas narrativas, conhecidas como despachos do fronte, eram escritas e publicadas anualmente durante ou após suas campanhas. Elas desempenharam um papel significativo na formação da imagem pública de César, sendo apresentadas ao público em leituras públicas. Suas obras, especialmente os comentários da Guerra Gálica, serviram como modelos de latim direto e claro, sendo estudadas por estudantes de latim em seus primeiros anos. Espero que tenham apreciado essa incrível jornada pela vida de Júlio César. Se você se encantou com essa história fascinante, não esqueça de deixar o seu like para apoiar o canal. E se ainda não é inscrito, não perca a chance de se juntar à nossa comunidade. Ah, e claro, adoraríamos ouvir seus comentários. Compartilhe suas reflexões, sugestões ou até mesmo algum fato histórico que tenha chamado a sua atenção. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Até a próxima viagem pelo tempo!